Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação sobre o Clube Atlético Mineiro. Queria te contar que o Galo perdeu sem receber qualquer centavo um atleta das categorias de base justamente para um rival, para o América. Eu me refiro a Gabriel Pfeiffer, meu atacante de 19 anos de idade, havia disputado com a camisa 10 a Copa São Paulo de Juniores, inclusive marcou 3 gols na competição. O contrato dele se encerrava em dezembro, mas o Pfeiffer não parecia fazer parte dos planos do Atlético para o restante da temporada. O que ele fez? Pediu para que seus empresários o oferecessem, e ele foi sugerido para o América, rival do Atlético. O América tem no time principal o técnico William, que já havia trabalhado com o Pfeiffer no Vasco. O William deu ok para negociação, o Pfeiffer rescindiu seu contrato de forma gratuita no Galo e assinou até o fim do Campeonato Mineiro do ano que vem com o América, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Detalhe importante, o América passa a ter 80% dos direitos econômicos, 20% ficam com o jogador e o Galo não recebe nenhum centavo de uma venda futura. Se o Pfeiffer se valorizar e for negociado, o Atlético, apesar de ter sido o clube formador, perde a oportunidade de fazer dinheiro. Só para completar, jogador que faz 20 anos nessa temporada, vai jogar primeiramente no time sub-20, mas com a promessa de receber bons minutos ao longo do ano de 2025 na equipe principal. Bora falar também sobre Fausto Vera. É verdade que o volante do Galo pode virar reforço do Fortaleza? Os dois clubes têm boas relações recentemente, por exemplo, Daverson foi negociado com o Lyon, operação de 7 milhões de reais. Antes o Caleb já havia sido trocado entre os clubes. Pois bem, antes de gravar o vídeo fui checar essa história que vazou nas redes sociais. Foi o Hugo Mendes quem contou que há um pedido específico do Juan Pablo Vojvoda pela contratação do atleta. Eu já havia dito para vocês que o Cuca não faz tanta questão de ficar com um atleta. Pois bem, apesar da notícia de que já há uma proposta na mão do Fausto Vera, o que eu ouvi do Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza, é de que não há negociação e nem haverá. Segundo o Marcelo Paz, o nome do Fausto Vera nunca esteve nos planos do Fortaleza. Podemos descartar qualquer tipo de negociação, especialmente porque a janela de inscrições para atletas que disputaram campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira. Fausto Vera, cujo salário gira na casa dos 500 mil reais por mês, não deve ganhar tantos minutos daqui até o fim da temporada. Era um pedido de saída do Cuca, mas deve permanecer por lá. De Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Informação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho, entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment. Processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo? Você sabe que no primeiro tempo você me perguntou, eu falei do Natanael, né? Aí o Natanael acabou deixando o campo, o Scarpa começou a aparecer mais a partir do terceiro gol, né? Em que ele começa a jogada, depois ele começa a jogada do quarto gol, que ele mesmo vai bater o pênalti, e pela distribuição do jogo, pelas assistências, hoje eu vou de Gustavo Scarpa, viu, Cirilo? Scarpa, voto do Oliveira. Cláudio.
Eu acompanho, fez o primeiro gol dele na temporada, o jogador das assistências. Hoje fez gol, Scarpa. Alô, Rubem Júnior. Gustavo Scarpa. Thiago Reis. Ué, pelo critério dos amigos, meu voto é Natanael. Fez gol também. Natanael, olha, E deu apareceu assistência também, né, Thiago? deu assistência, fez gol, quer dizer, já ganhou do Scarpa, então só nesse argumento, né? Mais uma vez, Thiago Reis perfeito no seu voto de melhor em campo. Natanael, que regularidade do garoto, viu? Cirilo no apoio, defensivo hoje nem tanto, não foi exigido, mas assistência, gol, Natanael, meu voto de melhor em campo, tá, Cirilo? Tá bom, Thiago. Caixa. Eu acompanho o Ale Oliveira. Scarpa. Então, Scarpa, melhor em campo, eleito. O Ale, Galo foi com força máxima, com menos de 1 minuto já tinha feito 1-0, com 10 minutos já tava 2. Galo foi o senhor do jogo, mandou tranquilaço pra resolver cedinho. É o suficiente pra retomar de fato a confiança, Ale? Era o que precisava pra hoje mesmo? Você acha que nesse momento da temporada o que tava faltando pro Galo de fato era gol? Tava produzindo o suficiente, Ale? Eu acho que mais ou menos por aí. A gente falou que nesse período aí que ficou sem vencer, né? Foram 4 jogos. Você vê como é que é o futebol. Agora o Galo já não perde há 3 partidas, né? O recorte é você que faz, né? Exatamente. Mas eu acho que foi ali um misto, né? De conquista do campeonato estadual, que foi o segundo jogo contra o América aqui mesmo no Mineirão, quando perdeu por 1-0, mas já tinha conquistado o título. Teve momentos ruins e uma série de gols desperdiçados nos momentos bons, principalmente aquela metade de primeiro tempo contra o Grêmio, né? Aquilo lá foi um absurdo, mas contra o São Paulo também perdeu vários gols, enfim, foi um misto aí, e eu acho natural essa oscilação. A gente tem exemplos no futebol brasileiro de times que são bons e que passam por uma fase não tão boa, até o Flamengo, que perdeu em casa ontem na Libertadores, o Palmeiras também passou por um momento mais turbulento e agora o Galo superou esse momento. É claro que tem o nível de enfrentamento, né? O Iquique não é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, não é mesmo, mas a vitória é importante, a goleada dá confiança, e aí eu não estou falando só da Copa Sul-Americana, que realmente é um grupo frágil, né? O torcedor vai se lembrar do Caracas, né? O Galo pegou o Caracas na Libertadores no ano passado, 4-1 e 4-0. É o time que tem a mesma pontuação, que divide a liderança desse grupo H com o Atlético. Então é um grupo frágil mesmo e o Galo tem que fazer isso. Tem que atropelar os seus adversários e hoje deu tudo certo. Vitória, goleada, poupou alguns jogadores, deu ritmo para outros, o Cuca vai fazendo as suas observações, quer dizer, quase tudo certo, porque teve aí a lesão do Alan Franco, que deve ser alguma coisa mais grave, e aí é mais grave mesmo, né, porque se você for ver bem, o Galo não tem um primeiro volante da confiança do Cuca, o Alan Franco nem faz essa função, ele é segundo volante, e aí quando ele sai do jogo, ele não coloca o Fausto Vera, que é da função, ele coloca o Gabriel Menino para fazer dupla com o Rubens. Então provavelmente contra o Vitória você não vai ter um primeiro volante ali para jogar, porque o Alan Franco tá machucado e ele não confia no Fausto Vera. Ele já falou isso para a direção do Galo, ele já deu esse recado. Aliás, ele também não confia no Igor Gomes, né? Então ele vai dando. A direção fala assim, ó, usa o Fausto, usa o Igor, usa. O Cuca fala, não vou usar não, você precisa me contratar esses jogadores, né? Então é um problema pro Atlético. Então foi a única coisa ruim da noite de hoje. O resto foi tudo muito bom pro Atlético, que espero sim que com esse resultado, com essa apresentação, consiga retomar as boas atuações e o caminho das vitórias definitivamente. É isso aí, meus amigos atleticanos. O Galo fez um salseiro, né, na partida de ontem, aproveitou a fragilidade do adversário, impôs seu ritmo, goleou dentro de casa do jeito que tem que ser, e o Galo fica aí numa boa tranquilidade, né, depois dessa vitória. Conseguiu dar rodagem a alguns jogadores, retestou outros, então é muito bom isso aí, essa vitória super importante de goleada dentro de casa, né? O Galo tá com 4 pontos, empatado com o Caracas,
que é o próximo adversário agora na Sul-Americana. Então, essa vitória é super importante, com o Natanael fazendo gol, Scarpa, Rony logo de início fazendo gol, Hulk. E é muito importante uma vitória dessa forma, porque dá muita confiança aos jogadores para continuar aí dando tudo de si, entregando bons resultados para o torcedor do Galo e para o Clube Atlético Mineiro. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.